Boa tarde, hoje, dia 14 de fevereiro, estamos aqui para mais um Oris Podcast. Hoje o intuito nosso é discutir um pouco as repercussões da entrevista do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ao Roda Viva ontem na TV Cultura, né? Gostaria de começar aqui, né, Caval, com uma pergunta bem direta, né? Valeu a pena o Roberto Campos ter se colocado à disposição da imprensa, né? Ter ido lá para responder as perguntas dos jornalistas. Qual que você acha que foi o saldo dessa conversa que ele teve ontem, né, que teve ampla repercussão no mercado financeiro, né, foi bastante comentado hoje, bastante notícia em torno da entrevista dele. O que ficou de resultado final aí do que ele nos trouxe ontem à noite? Boa tarde. Bom, Marcos, acho que foi uma decisão acertada. Isso no mercado é um ponto que tem dividido muito, né, os economistas, os analistas. Há quem ache que ele poderia não ter ido, se resguardado, e a minha opinião é que num contexto em que o Banco Central está sob ataque direto, né, do governo e também do próprio presidente da República, né, ele vir a público e elevar o nível do debate, mostrar que existem razões técnicas, existem fundamentos, né, para tudo aquilo que tem sido feito, eu acho que é muito importante. Então, o acerto dele em ir, a meu ver, é um ponto importante aqui. Aliás, né, curiosamente estávamos olhando que ontem, por acaso, houve o segundo aniversário da aprovação da autonomia do BC na Câmara, né? E curioso ver que no Brasil como as instituições, né, elas estão sempre sendo postas à prova, né? E esse é um momento importante de questionamento da própria autonomia do Banco Central, e acho que o presidente Roberto Campos Neto foi muito feliz, até num formato em que vários órgãos de imprensa estavam presentes, né? E hoje acho que a repercussão foi, sobretudo, de uma postura conciliatória, né, de abrir o debate, né, de dar transparência aos atos e ações do Banco Central. No primeiro bloco, né, era natural, né, que fossem feitas perguntas mais pessoais, dado que tem aí sido muito questionada a participação dele em grupos de WhatsApp de ex-ministros do governo anterior, a camisa da seleção brasileira na votação, enfim. E acho que o ponto principal aqui foi ele ter dito que, por estar fazendo um trabalho técnico em um Banco Central que goza de autonomia, o Banco Central subiu a taxa de juros no período pré-eleitoral em níveis que não mostram precedentes em períodos eleitorais anteriores, né? A gente sabe por que isso ocorreu. O importante é que não há como, nesse momento, responsabilizar o Banco Central por leniência com a inflação, por ter tomado um partido na eleição, feito uma política monetária mais branda, enfim. Esse é o ponto mais importante. E aqui vale registrar, né, o oportunismo das críticas do PT, porque onde estavam, né, os líderes do PT, os economistas do PT, no ano passado, no momento em que os juros estava sendo elevado pelo BC autônomo? Por que não criticaram então? Então quer dizer que no ano passado isso podia ser feito, né, já que os favorecia. Agora, na virada do ano, o Banco Central Autônomo não interessa mais, né, e é necessário haver uma queda artificial, na opinião deles, da taxa de juros. Então, isso acho que é o principal ponto desse bloco inicial, né? De um lado, o Banco Central fazendo o seu trabalho de forma técnica e, de outro, né, o oportunismo político das críticas que ele tem recebido agora. Agora, vamos entrar, né, nos pontos mais técnicos, Marcos. Aí dois aspectos cruciais. Primeiro, o que ele falou com relação à meta de inflação, né, e também, né, a maneira como ele explicou didaticamente como o poder que o Banco Central tem sobre a taxa de juros,
ele é limitado, porque ele está circunscrito apenas à taxa de curto prazo, a Selic, e não à estrutura a termo. Comenta um pouco como foi a conversa. Então, acho que o Roberto Campos deixou bastante claro, né, que discutir o aperfeiçoamento do sistema de metas, né, é algo bem-vindo, né, mas dentro de um momento que seja oportuno e não oportunista, né, que é o caso do que a gente está vendo aí por parte do governo recém-eleito, né? Tanto é que, em certo momento, né, os jornalistas pressionaram o Roberto Campos para ele responder, e aí, na sua opinião, você seria favorável a flexibilizar o regime de metas, subir um pouco mais a meta, dado que tá complicado reduzir a inflação, não só no Brasil, mas como no mundo, tal, e ele foi bastante ali contundente no sentido de que flexibilizar a meta, no caso, puxar um pouquinho para cima, né, não flexibilizar para o outro lado, né, poderia ser contraproducente nesse momento, poderia atuar na direção contrária da gente buscar uns juros mais baixos nos próximos anos, né? Então, acho que ali ele já deixou um pouco claro que se essa for a pauta que for colocada em algum momento aí na discussão no arcabouço da CMN, né, ele já tem uma posição bastante clara. Obviamente, né, a gente viu, inclusive, nos últimos dias no noticiário, a história de que existe a possibilidade de se pensar na ideia de não mais termos uma meta ano calendário, ano fechado, né, porque a meta no Brasil, diferente da maior parte do mundo, né, é fim de ano, né, e no resto do mundo a meta é permanente em determinado patamar, né, você não precisa todo ano estar justificando o descumprimento ou não dela. Isso seria um aperfeiçoamento, acho que passa pela cabeça do Roberto Campos, acredito que isso passa pela cabeça dele, né? Não sei se é o momento certo para jogar isso, né? Mas enfim. Com relação à questão da Selic, do custo da dívida, é um ponto muito interessante que as pessoas muitas vezes não têm muito essa ideia, mas acho que é muito relevante. Está na tela aqui atrás, né? Para quem está no YouTube consegue ver, né? Que é a estrutura a termo da curva de juros no Brasil, para mostrar a seguinte coisa, que o Banco Central ele controla a taxa de juros de curto prazo, fixa a Selic, né, que é a taxa interbancária do dia, né, de um dia para o outro, mas o Banco Central não tem como controlar prazos mais longos da curva de juros que é negociada, né, os prazos futuros, né, que é negociado no mercado brasileiro. E como a gente pode ver na tela, né, antes da eleição, a Selic estava sendo negociada por volta de 11,60%, 11,70%, né, em quase todo o horizonte a partir de 2025. Aí a gente teve o ano que começou com muita discussão em torno da PEC, né, do valor da PEC que foi aprovada da transição, sinalizando uma leniência fiscal maior do que se esperava, também já o início da discussão de uma meta maior, que acabou tendo um deslocamento muito grande da curva, né, então ali a partir de 2025, né, a curva de juros começou a ser negociada acima de 12,5%, muito alta. E nas últimas 2 semanas, quando esse assunto da meta ganhou mais tração ainda na mídia, né, com mais críticas do governo e do próprio Partido dos Trabalhadores, aconteceu um fenômeno ainda pior. Teve uma inclinação muito grande da curva, né? Se a gente tinha uma curva flat, né, o termo que a gente usa, né, bastante plana, ao longo dos anos, a partir de 2025, nos últimos dias a gente teve uma inclinação bastante aguda, ou seja, o mercado começou a colocar muito prêmio, algo que o Roberto Campos fez bastante referência durante a entrevista, né? E aqui vale só lembrar a seguinte coisa, o governo, né, o setor público, ele se financia com as taxas de juros do mercado. Até o próprio Roberto Campos falou, cerca de um quarto da dívida pública brasileira é financiada à taxa Selic, onde o Banco Central tem o poder de decidir para onde vai, quando quer. Agora, o restante, né, das taxas, né, que são colocadas via títulos públicos, né, são precificadas no mercado e são precificadas a termo, que é exatamente a linha azul aí do gráfico, para quem está conseguindo olhar, né, e está cada vez mais custoso essas operações de financiamento do setor público, né, do governo central. Então, é muito contraproducente em termos de custo fiscal essa discussão da maneira que está sendo colocada. Então isso já está tendo impacto, vai custar vários bilhões de reais a mais essa discussão que a gente está tendo aí nas últimas semanas e que provavelmente ainda deverá custar mais um tanto para a gente nos próximos
nos próximos meses. Aqui vou só fazer um parênteses, né, que essa ideia de que ao controlar a Selic, né, você consegue, né, ter também o controle da estrutura a termo da taxa de juros vem sendo defendida pelo economista André Lara Rezende, né, como se houvesse, né, instrumentos para fazer com que você também, né, controlasse a estrutura a termo, ideia que nós julgamos absolutamente equivocada, mas que fica para uma conversa posterior. O importante aqui é a gente ter em mente que nos últimos anos nós tivemos um notável desenvolvimento do mercado de capitais, com a saída do BNDES, enfim, e a estrutura a termo ela cada vez mais tem importância no custo do crédito. Como disse Roberto Campos Neto, hoje cerca de 75% do crédito não é regido pela Selic, e sim pela estrutura de juros a termo. Bom, avançando aqui, também acho que foi muito importante, né, ele dizer que não dava para personificar a questão da política monetária, os juros elevados que nós temos em uma pessoa, né? Vale sempre lembrar, né, que nós estamos aí com um avanço institucional, regimes de metas de inflação, há mais de 20 anos, né, que envolve toda uma área técnica do Banco Central, né, a parte de modelagem, a parte de gerenciamento das expectativas, né, e isso, né, não tem como ser jogado na lata do lixo no momento em que você troca um membro do Copom, mesmo que fosse, no caso, o presidente. Eu vou citar aqui um episódio, né, conhecido, que foi a desancoragem da inflação na gestão do ex-presidente Alexandre Tombini, e à época eu tinha muito diálogo com um ex-diretor do Banco Central, aposentado da carreira do Banco Central, que me relatava o enorme desconforto que diretores do Banco Central e técnicos do BC, servidores do BC, tinham com a perda de autonomia da política monetária naquela gestão, chegando ao ponto, inclusive, do sindicato do Banco Central, vejam só o sinal, ter escrito um editorial criticando a diretoria do Banco Central por um comportamento, né, de subordinação aos ditames do Ministério da Fazenda. Então, há que se lembrar que o regime de metas, a condução da política monetária, é uma construção técnica que vem não apenas do mercado, mas da própria instituição que agora goza de autonomia. Isso é muito importante. E, inclusive, né, Marcos, ele chamou a importância, né, da autonomia no sentido de, inclusive, da diversidade de opiniões, citou exemplos de outros países da região. Então, só dando um passo atrás, né, Caval, achei interessante ele ter falado, né, que sobre essa despersonalização da decisão, né, que ele falou, ó, se eu não fosse presidente do Banco Central e não tivesse ninguém nessa cadeira por um acaso, né, a decisão nos últimos meses teria sido a mesma, né, para mostrar que um ataque em cima do nome do Roberto Campos não faz o menor sentido. A decisão que está acontecendo lá é puramente técnica, né. Voltando ao seu ponto, acho que assim, quanto mais um Banco Central gozar de autonomia, maiores serão as discussões e maior será, vamos dizer assim, a blindagem de opiniões que os membros vão ter. Então, por exemplo, a gente vai ter uma mudança de cadeira no final desse mês, né? Provavelmente teremos um novo nome ocupando aí a cadeira de política monetária, um dos diretores vai sair, será nomeado pelo governo, alguém com o perfil que vai ser definido aí nas próximas semanas, e ele vai se juntar a um corpo que foi desenhado, um corpo técnico que foi desenhado lá atrás. Vai ser uma opinião que vai chegar de fora, chegou novo, e ele, dentro da autonomia do Banco Central, vai se sentir livre para dizer o que quer. E a blindagem do Banco Central traz essa oportunidade para que isso aconteça. E já pegando os outros casos, né, que você mesmo agora citou aí de bancos centrais aqui por perto, né, a gente tem o Chile, Banco Central do México, Banco Central da Colômbia, todos independentes, com autonomia aí, também colocada na lei. E um ponto muito interessante que o Roberto Campos colocou ali, né, que faz muito sentido refletir, é que cada vez mais nesses lugares onde a autonomia está sedimentada, né,
menos espaço na política a gente tem. Por exemplo, o Peru, né, que vive com uma crise econômica e política bastante aguda, né? E em nenhum momento se colocou a discussão de se rever meta, política monetária, Banco Central, não faz sentido. Tivemos impeachment, depois tentativa de golpe. Exatamente. Então, enfim, a discussão de antecipação das eleições, enfim, e a gestão da política monetária, ela segue. Está totalmente à parte, né? É uma coisa que vai fluindo de maneira natural à medida em que as instituições vão se consolidando. A gente ainda precisa alcançar esse nível de consolidação, ainda mais agora que a gente está tendo bastante ataques, né, em cima desse arcabouço que já tem desenhado há algum tempo. Enfim, acho que foi muito feliz a entrevista do presidente Roberto Campos Neto. Ele se predispôs, como dissemos, a ir ao Congresso, a colocar os seus principais pontos, né? E o que a gente vê do outro lado, né, é simplesmente uma negação, né, dos aspectos técnicos envolvidos na condução da política monetária, o regime de metas, né? Hoje mesmo, né, tivemos aí protestos na sede do Banco Central, no Rio de Janeiro, enfim, por conta de uma posição, a meu ver, meramente negacionista, que muitos estão chamando inclusive de terraplanista no campo econômico, daqueles que querem, de uma maneira oportunística, conduzir uma política monetária ao sabor, né, do rumo político que o país passou a ter, né? Fazendo uma referência ao que o Rodrigo Azevedo, né, ex-membro do Banco Central, disse, né, a cloroquina monetária. Temos aí, né, a prática, né, como disse meu amigo Rodrigo Azevedo, é como se estivéssemos falando da cloroquina monetária, mas esse assunto a gente deixa aí para um momento futuro, né? E ficamos aqui com esse registro aí desse apoio aí da felicidade de ter ouvido, né, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e voltamos aí quando tivermos aí novas informações, comentários. Obrigado aí, boa tarde a todos. Boa tarde a todos.